sejamos perseverantes, intercede por nós. E sejamos confiantes, intercede por nós. Que em todos os dias, intercede por nós. Seja presente a alegria. Roga por nós, intercede por nós. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Boa noite, seja bem-vindo à nossa live vocacional. Hoje, para encerrar o mês vocacional, nós vamos fazer uma live sobre vocação leiga. E hoje, para dividir a bancada aqui comigo, está o meu amigo Diego Lopes. Boa noite, Bia. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. E a gente já convida eles também a ir compartilhando essa live para que mais pessoas tenham acesso a este momento de formação, de conhecimento e aprofundamento da nossa igreja. Isso mesmo, Diego. E para começar esse momento, nós vamos começar com uma oração. Nós queremos render graças a Deus por essa tão bela vocação, que é a vocação leiga. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros de vosso povo realizam como igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho de vosso reino. Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigas e leigos do Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na Igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial para os pobres. Isto vos suplicamos pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beatriz, e para nos ajudar nessa noite, nós estamos recebendo o Jefferson Nogari para falar um pouco mais conosco sobre a sua vida, a sua vocação e o que ele realiza no seio da igreja. Vocação de batizados, a qual todos nós somos chamados, e cada um se encontra na sua vocação e assim pode se realizar enquanto ser humano, enquanto pessoa. Jefferson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Diego, boa noite, Bia. Primeiramente, obrigado pelo convite. Boa noite também à equipe da Pascom, que está aqui na nossa retaguarda nos ajudando. Bom, meu nome é Jefferson Nogari, para quem ainda não me conhece. Eu estou com 34 anos, sou graduado em Direito pela FANORP. Atualmente advogo aqui no município de Santo Antônio da Platina. Sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão aqui da Paróquia Santo Antônio de Pádua.
Atualmente também estou fazendo a formação do Ministro Extraordinário da Palavra. E a minha vocação, na verdade, eu descobri ela quando eu tive o chamado, bem dizer assim, que eu comecei a frequentar de modo ativo, foi, bem dizer, no retiro de carnaval da Renovação Carismática de 2012. Foi naquele Tempus Day que eu tive o primeiro grande contato assim, com a Igreja Católica como um todo, por meio do movimento da RCC. Depois desse retiro, né, eu participei, comecei a frequentar os grupos de oração, né, de forma muito especial o grupo de oração jovem, né, Aurora Divina, e permaneci ativo nesse grupo por 2 anos e meio, mais ou menos. Aí, com a graça de Deus, a oportunidade que tanto a igreja começou a me proporcionar nessa época, né, por meio do batismo, de tantas boas pessoas que aqui me acolheram, em 2015 eu comecei a cursar a faculdade de Direito. Daí eu comecei a estudar, me graduei e até então, né, até o início desse ano, eu tinha uma participação muito ativa, graças a Deus, né, com o apoio também do Padre Clodoaldo, na pastoral penitenciária, além de exercer o ministério, né, dos ministros extraordinários. E a gente visitava, né, até esta pandemia, a nossa cadeia pública, uma vez por mês, prestava uma assistência religiosa também às pessoas que lá estavam custodiadas, né, levando um pouco de palavra, um pouco de dignidade, né, partilhando as experiências, por exemplo, do Papa João XXIII, que foi um Papa que ele tinha o hábito de visitar as penitenciárias de Roma durante o pontificado dele, e é um serviço, uma vocação que, de um certo modo, eu gostei muito, por causa que quando eu estava analisando os trabalhos da pastoral, antes da gente exercer um movimento, como agente de movimento pastoral, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento do que a igreja nos pede atinente àquele serviço exclusivo, né? E quando eu fui ver, me chamou a atenção o testemunho do Papa João XXIII, num dos documentos que à época eu li da igreja, e numa das visitas do Papa João XXIII na penitenciária de Roma, um dos presos que lá estavam, quando viram o Papa entrando, ele foi correndo em direção ao Papa, se ajoelhou e começou a chorar, e pedindo perdão pelos seus pecados. E eu lendo aquilo, eu fiquei imaginando a cena, contextualizando, né? E quando isso aconteceu, o Papa João XXIII pegou esse preso, né, esse condenado, levantou ele e disse para ele: filho, né, os teus pecados estão perdoados e não tenhas medo, né? Aqui também é a casa de Deus. E por meio disso eu continuei na pastoral penitenciária por um bom tempo, além de continuar servindo como ministro, né? Eventualmente, em virtude do contexto da pandemia, hoje está suspensa as visitas, né? Mas tão logo seja autorizado, né, dar continuidade ao trabalho, às visitas, a gente vai retomar e vai continuar sendo, né, a igreja naquele lugar também daquelas pessoas que estão, né, carentes de dignidade, de fé. Perfeito. Jeff, eu tenho uma pergunta. Você disse que se preparou para atuar na pastoral carcerária. Nós entendemos que a formação é muito importante para que nós nos aprimoremos, né? Tomamos conhecimento das realidades que nós vamos trabalhar, né? Como leigo, como é para você ter acesso a esses documentos? Porque a igreja ela tem muitas orientações, né? Muitas das vezes nós, enquanto leigos, a gente não procura saber ao certo, através dos documentos, o que diz a igreja, né? O que ela fala sobre determinado assunto, em específico na pastoral carcerária, né? Sobre o que nós estamos falando aqui. Como leigo, como foi para você ter contato com esses documentos e a partir de então atuar nessa realidade? Olha, Diego, foi uma experiência um tanto quanto eu tive muita surpresa no início, porque na verdade eu não imaginava ver o que eu ia ver lá, né? Então assim, até as pessoas que começam, né, os agentes de pastoral penitenciária, por exemplo, que começam aí, né, ou outros membros da sociedade que vão lá para ajudar como voluntários, né? Aqui a gente pode citar o exemplo do MFC, né, que também nos ajuda muito lá, mas assim, é uma experiência que causa um certo espanto, até pelo contexto do local, né? Mas os documentos que eu tive acesso da igreja, em grande parte na época, eu peguei com o nosso ex-padre, o Padre Rosinei, né? Quando eu tive a oportunidade de ler, eu percebi o quanto que a igreja
ela se colocava à disposição deles para propiciar um alicerce cristão e deixar claro que a igreja está presente naquele ambiente. Muitas vezes a gente fala assim, nós somos igreja em nossa casa, nós somos igreja em nosso trabalho, nós somos igreja na igreja. Mas na verdade, e isso me chamou muita atenção, porque nos documentos que eu tinha pesquisado, Diego, eu não vou me lembrar agora o nome de cabeça, mas eles evocavam também, por exemplo, o Concílio Vaticano II. Eles falavam assim da oportunidade da igreja estar mais presente na sociedade, da igreja estar mais atuante em diversos setores da sociedade que até então tinham uma certa, vamos dizer, restrição de acesso, né? As pessoas em si quase ninguém gosta de ir lá. E assim, é perfeitamente compreensível esse posicionamento. Mas no servir da igreja, na questão da vocação, é necessário que nós, como igreja, nós somos partes dessa igreja, né? A questão do leigo quer dizer isso, né? Depois a gente pode um pouco melhor aprofundar isso, mas a igreja ela tem que estar presente em todos os âmbitos da sociedade, porque a igreja é a sociedade. Então, nos documentos que eu tive acesso, que eu pude ler, graças a Deus me ajudaram muito, eu percebi da imperiosidade que é desse serviço. A gente poder estender um pouco de conforto para aquelas pessoas. Muitas das vezes que nós visitamos, né, a cadeia pública, nós percebemos, nós havíamos, quando chegava lá, eles esperavam todas as quinta-feiras, às 2 horas da tarde, que nós estivéssemos lá para poder dar uma palavra de conforto para eles. Óbvio, a gente não podia fazer tudo, mas aquilo que era o básico a gente poderia fazer com eles, fazer uma oração, partilhar alguma experiência, atendê-los no sentido, por exemplo, você pode dar um recado para a minha família, você pode levar um bilhete, tudo com, né, os protocolos de segurança, né, caminhado para os agentes primeiro e tal. E a pastoral, de um certo modo, ela tinha esse contato. A gente tentava ter esse contato até com a família das pessoas, né, porque era uma forma de evangelizar e era uma forma de dar uma assistência religiosa, de você se pôr a serviço daquelas pessoas por meio da igreja, que elas também são parte. O problema maior que nós vimos lá é que elas não tinham na fisionomia delas a imagem e semelhança de Deus. Elas não tinham aquela qualidade de ser humano, aquela dignidade que é inerente ao ser humano como imagem e semelhança de Deus. E isso tudo a gente elencou como prioridade lendo esses documentos que a gente teve acesso, na época por meio da nossa paróquia. Perfeito. Ô Jefferson, você falou também sobre a dignidade da pessoa humana, né? Que é inerente, é inata, né? É interessante perguntar, porque quando ele está preso, ele só perde o direito de ir e vir, né? A liberdade fica condicionada àquele espaço como uma forma de medida para pagamento de uma pena, né? Na posição de advogado, né? Como homem, como leigo, inclusive na igreja, atuante, como que você entende essa questão? Defensor da causa humana, de toda a dignidade dela. A igreja também faz esse paralelo com a justiça, com toda a nossa questão formal da lei civil. Na verdade, Diego, eu tenho, isso é uma opinião minha, na verdade eu li isso, mas num documentário, eu achei muito interessante. A Igreja Católica, hoje, ela é uma das maiores instituições de caridade do mundo, se não for a maior. Não é? E quando a gente fala de caridade, a gente fala de amor ao próximo. Não é? Essa questão da dignidade humana, óbvio, isso é muito mais no aspecto jurídico do que no aspecto laical, vamos dizer assim. Mas, óbvio, dignidade humana, falar isso naquele ambiente, né, em que pese a obrigação do Estado, em que pese a Constituição da República garantir isso, tem uma lei específica disso, a lei de execução penal, hoje a gente está numa realidade muito distante disso, né? Então, como você bem elencou, o fato deles estarem lá, eles estão pagando por um erro, né? E tem que pagar, né? A gente vive numa democracia, todos estão subordinados à lei, é um Estado de direito, né? Nós não estamos no absolutismo, né? Ninguém está acima da lei. Então você errou, você vai pagar, eles estão lá para pagar. O interessante é que, por exemplo, a nossa Constituição ela garante essa dignidade. Então o preso ele está, como você bem colocou, cerceado na sua liberdade de locomoção, né? Mas ele tem protegido todos os demais direitos, né? Ele tem direito à saúde, ele tem direito à educação, ele tem direito a ter a sua espiritualidade, em que pese o Estado laico, mas se ele quiser, ele tem que ter esse acesso à espiritualidade. Por isso que não só a Igreja Católica, como as demais religiões, têm uma fácil abertura
para entrar lá dentro. Agora, a minha opinião, né, desses anos já de pastoral penitenciária, é que está muito longe ainda da gente poder falar que naquele ambiente eles são imagem e semelhança de Deus. Na essência, como ser humano, óbvio que eles são. Tá? Na essência, como ser humano, em que pese o erro é uma característica da humanidade. Né? O erro em si é do ser humano. Né? O que me chama a atenção naquele ambiente é que eles não têm muitas vezes respeitado a dignidade deles como pessoa humana, né? Os tratamentos que a própria lei impõe. Óbvio, isso é uma situação que foge ao nosso debate agora, mas a igreja estando lá, isso nós podemos ofertar para eles um mínimo de dignidade. Né? Quando a gente vai lá, por exemplo, vários deles já nos pediram um terço. E aquele, né, eu não poderia deixar de citar vários apoiadores que nos arrumam um terço daqueles terços de plástico, né? Por exemplo, quem muito nos ajuda lá é o Cid e a Lúcia, né, coordenadores da ação social do UFC. Eles são grandes parceiros, sempre que a gente precisa, troca o WhatsApp, está à disposição para nos ajudar. Então, por vezes, até por outros meios também, já consigo o terço, se leva lá, a gente pega na mão com eles, né? E a gente tem, eu acho que não tem problema comentar isso aqui, a gente tem um projeto que a gente quer rezar uma Santa Missa lá na cadeia, com uma certa frequência. O problema é que isso era um projeto, né? Aí veio a pandemia que pegou o planeta desprevenido e a gente não está conseguindo estar mais lá. Mas tão logo retorne, né? Eu já havia comentado isso com o padre Clodoaldo, que é o nosso assessor, né, da pastoral, para que a gente possa celebrar uma missa lá com eles, né? Fazer o banquete dos pobres lá, a ressurreição, a paixão, a morte e celebração naquele ambiente. Né? Esperamos aí, se Deus quiser, no ano que vem a gente possa fazer isso. E eu acredito que é um conjunto, né? Da mesma maneira como você cita, o que vocês podem levar de benefício para dentro da cadeia, para as pessoas que estão ali presas, vocês também crescem, né? A pastoral carcerária cresce em pessoa, cada pessoa cresce com a experiência que está ali. Eu acredito que, né, até queria saber um pouquinho o que isso te acrescentou, como na sua vida profissional, o que essa experiência dentro da pastoral, como leigo, te acrescentou na sua vida profissional? Uma visão que talvez você poderia não ter, uma oportunidade que talvez sem participar dessa pastoral você não estaria tendo, de ver uma realidade, de vivenciar o que as necessidades que eles precisam, né, de estar vendo isso. Olha, Bia, muito interessante sua pergunta, porque despertou em mim assim um senso crítico do que é ser humano, sabe? E assim, me despertou aquela vontade de poder ajudar mais e poder contribuir mais por menos. O por menos que eu digo a gente não ganha nada para estar lá, óbvio, ninguém ganha, né? Mas isso me abriu portas, tá? O fato de eu ter começado a ter esse contato lá por meio da pastoral penitenciária me abriu portas. Por exemplo, abriu portas que eu digo, convite, também voluntariado para atuar, por exemplo, no Conselho da Comunidade, que é um órgão de execução penal e que planeja e fiscaliza a execução penal das pessoas que estão presas, né? Isso me veio, esse convite, né, justamente por indicação das pessoas que nos vinham lá e sabendo da minha área de formação, né, que é direito. Então, assim, eu comecei a ir para fazer um trabalho voluntário com uma ação evangelizadora, né, para tentar dar um mínimo de dignidade, né? Que cabe ressaltar aqui que isso é até um fundamento do próprio Estado brasileiro, né? Dignidade da pessoa humana. Né? O Estado se fundamenta sobre essa premissa básica. E, assim, na experiência pessoal, hoje, por exemplo, soma muito, porque eu falo de poder ajudar. Às vezes eu estou no meu escritório, trabalhando, toco meu celular e, Jeff, você pode descer aqui para pegar a receita das presas para conseguir remédio? Né? Por exemplo, hoje, a nossa cadeia pública não tem viatura oficial, uma deficiência. E eu, por meio do conselho e da pastoral, eu assumi essa responsabilidade. Então a gente vai lá, pega as receitas, vai na farmácia do centro social, não tem lá, tem uma outra farmácia aqui da cidade, né, particular, mas tem um convênio, a gente vai, pega o remédio, leva lá para elas, conversa com elas, sabe, a gente faz e trabalha para que trabalha no sentido voluntário, obviamente, para que elas tenham um mínimo de dignidade e respeito, né? Então isso me agregou como ser humano a oportunidade de poder ser útil ao próximo, aquela questão básica da igreja, do leigo ir e servir, e você está a serviço do próximo, né? E é uma causa lógica, né? A igreja ela existe, está aberta para todos,
mas no meu entender, né, no meu modo de ver, a prioridade da igreja é justamente aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade maior. Né? Eu acho que essas pessoas, com todo respeito a quem pensa diferente, obviamente, mas eu acho que essas pessoas por si só, elas merecem uma atenção especial da igreja, porque elas estão numa situação de vulnerabilidade maior. E lembrando que, do pouco que eu já li e conheço da Bíblia, né, Cristo sempre colocou essas pessoas como prioridade dele e da igreja. Né? Perfeito. Ô Jefferson, nós muitas vezes entendemos o termo leigo de uma forma pejorativa. Eu queria que você, assim, de forma geral, rápida, explicasse para nós um pouquinho do entendimento que no âmbito da igreja a gente tem do leigo. Né? Eu sou leigo neste assunto, né? Não domino, não falo sobre esse assunto. Vou deixar para alguém que saiba falar. Esse entendimento entre o termo e a prática, né? E como a igreja entende esse termo, porque o leigo é muito importante no seio da igreja, né? É ele que, junto com os padres, bispos, com todo o clero, diáconos permanentes, transitórios, constituem o ser igreja, né? Explica para nós um pouquinho. O termo leigo, de forma pejorativa, na verdade, que é a essência do próprio termo, né? Ele surgiu, salvo engano, na Idade Média. E hoje a gente coloca esse termo pejorativo num sentido muito objetivo, quando você trata de uma determinada matéria, de um determinado assunto, como você bem colocou. Então, eu sou leigo em tal assunto. É de uma forma objetiva. Né? O que já vem, leigo quer dizer falta de conhecimento técnico, né? Ou, por exemplo, falta de capacidade de determinada matéria. Né? Mas isso é na essência popularmente dita. Né? Leigo quer dizer povo, lá de antigamente, da Idade Moderna. Né? Leigo, povo, exato, multidão. Né? A ideia da igreja, o leigo, é essencial, já é o contraposto. Por quê? Esse termo, na verdade, foi colocado no Concílio Vaticano II. Né? Foi durante o concílio e após dezembro de 1965, quando finalizou o Concílio Vaticano II, é que veio essa ideia da importância dos leigos cristãos. Por que leigos? Por que o Concílio Vaticano usou esse termo? Porque leigo é todo aquele que não é sacramental, aquele ministro ordenado. Então, por exemplo, todo aquele batizado, mas que não é sacramentado, que não tem o ministério ordenado, ele é leigo. E isso veio, né, após o Concílio Vaticano II. Então, o concílio falou assim, ele trouxe a importância dos leigos cristãos. E como que o próprio concílio denominou isso? O leigo, todo aquele batizado que não é um ministro ordenado, que não faz parte do clero. Né? Então, essas pessoas são tidas pela própria igreja como leigos. E óbvio, a importância deles, do Concílio Vaticano II para frente, até hoje, é essencial, porque a gente é a extensão da igreja. Nós somos a igreja, é a extensão dela na comunidade, na sociedade. Né? Perfeito. Hoje na igreja a gente sabe que tem muita gente que ajuda, tem muitos trabalhadores para a messe, mesmo a gente sabendo que ainda há necessidade de mais gente ajudando, mas a gente sabe que a gente tem uma grande quantidade de pessoas que ajudam, né? E algumas pessoas que têm vontade de ajudar, mas que ainda não se encontraram dentro de uma pastoral movimento ou dentro de um trabalho individual concreto. E assim, qual é o trabalho concreto que o leigo pode realizar na comunidade? Qual é a contribuição? Como leigo eu posso fazer isso? Bia, o leigo ele pode muito, viu? Ele pode muito. A nossa igreja é muito rica, né? Ela é rica em dogmas, ela é rica em documentos, ela é rica em várias formas. Então, os carismas, né? Então, já existem várias pastorais em movimento justamente por isso, devido à grande abrangência de dogmas e diretrizes que a nossa igreja tem. O que eu falo assim, como o leigo pode atuar? Ele pode atuar na própria comunidade dele, né? Como servo, como serviço. O leigo quer dizer serviço, né? Você se colocar a serviço da igreja como extensão. Né? Eu sempre digo, até pelo conselho de leigos que a gente atua, que os leigos eles têm que suprir aquilo que os padres por si só não conseguem fazer. Né? O padre tem aquela missão eclesial que ele foi ordenado, mas o leigo ele tem aquela missão de complementar isso, de colocar isso em prática. Essa é a missão do leigo. Né? Como que a gente pode ser leigo hoje? Sendo luz na nossa comunidade, sendo a igreja no nosso trabalho, né? Pessoas boas, pessoas honestas, que estão dispostas a servir na faculdade, quando você está estudando, quando você está trabalhando na sua casa, na sua família, edificar
é isso que a gente professa como fé na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua comunidade. Na verdade, a gente começa sendo igreja na nossa comunidade, né? Participando ativamente de conselhos, né? Conselhos paritários no nosso município em si, né? Porque a gente discute política pública, o leigo ele tem uma grande importância nisso, né? O nosso atual Papa, o Santo Padre Papa Francisco, ele defende, prega muito isso, essa participação ativa, justamente porque a igreja está na sociedade. Então, o primeiro ponto para o leigo, eu penso, é de identificar aquele dogma dele, o carisma que ele tem dentro da igreja, né? Ele começa participando e vai perceber onde é o carisma dele, qual é a espiritualidade que ele tem. E a partir daquele momento é uma pastoral social, é uma pastoral da saúde, é uma pastoral da educação, é uma pastoral penitenciária, é um movimento, mas enfim, ninguém, eu penso, Bia, que vai deixar de estar na igreja católica porque não se identifica. Porque a nossa igreja ela tem uma diversidade muito grande, isso é bom. Isso é bom porque gera uma coletividade, né, muito grande e a serviço da nossa própria sociedade. Então o leigo ele pode hoje ter o privilégio de escolher onde ele quer atuar, dentro do seu carisma, do seu dogma, dentro da sua espiritualidade. É a liberdade de ser quem se é dentro da igreja, Sim, né? exatamente. De estar a serviço com os seus próprios dons, né? Sim, é o que o Concílio Vaticano II pediu, né? Na verdade. A importância dos leigos na igreja ela veio muito, no Brasil especificamente, em 1970, quando começou a discutir o Conselho Nacional dos Leigos, né? Formalizou em 75, ficou até 97, aí em 2004 mudou para o CNLB, e aí foi discutindo a importância dos leigos, mas assim, os leigos sempre caminhando junto com os ministros ordenados, né, em unidade, mas colocando os leigos, a importância deles para efetivar aquilo que o ministro ordenado, que são os nossos padres, diáconos e bispos, né, eles pregam e defendem na igreja, aquilo que eles ensinam, eles nos formam para que a gente possa colocar em prática também. Né? Muito legal. E nós somos membros desse corpo místico de Cristo, né? Cada um com a sua importância, o clero, os leigos, religiosas, cada um se encontrando na sua vocação. Isso é o mais importante, para que a gente possa desempenhar um trabalho bonito e rico, profícuo de fato, né? Jefferson, onde estão os leigos, na sua opinião? Quem são eles? Qual é o rosto que eles trazem? Porque a gente está falando de leigo, a gente está falando de pessoa. Quem são? São professores, né? São esses homens. Onde que eles se encontram na sociedade? E a partir de então, como, na sua opinião, né, visto que você também trabalha, tem a sua vida profissional, como conciliar tudo isso? Olha, o leigo somos nós, o leigo é o ser humano. O leigo é todo aquele cristão batizado que não é ordenado. Vamos dizer assim, de forma bem objetiva. Aonde ele está na sociedade? Ele está em todo momento, no seu ministério, no exercício laboral, você está fazendo o seu trabalho, você está tendo a oportunidade de ser melhor, de contribuir com alguma forma. A igreja, eu sempre falo isso também por meio do conselho, a igreja é uma grande instituição de caridade. Né? Então a gente tem que ser muito caridoso e o atual Papa pede misericórdia. Então, por exemplo, se no teu labor, se no teu trabalho, você tem a oportunidade de fazer uma caridade, de fazer um gesto de misericórdia no próximo, ali você está sendo o cristão que você tem que ser. Né? Então você fala assim, coloca assim, por exemplo, aonde a gente pode ser leigo? Aonde alguém está precisando. Né? Aonde a gente vê uma pessoa, por exemplo, eu particularmente, e eu acho que, não sei se eu estou correto ou não, mas amanhã ou depois, né, a gente vai saber quando eu partir desse mundo, mas eu não tenho o hábito de dar dinheiro para ninguém, sabe? Eu não concordo com essa prática. Mas assim, às vezes a gente pede, às vezes a gente está andando, a pessoa nos pede, né, alguma coisa. Ali é uma oportunidade da gente ser um pouco misericordioso. Você está com fome, quer comer alguma coisa? Né, pagar um salgado, alguma coisa. É um gesto de caridade. Eu acho que ali você está sendo cristão. Né? Eu acho que ali você está dando um pouco de intimidade para uma pessoa que eventualmente pode estar passando fome. Né? Você é médico, por exemplo, né? Óbvio, é um exemplo, tá? Atender algumas pessoas, às vezes, né, por meio da pastoral da saúde, por exemplo, é um gesto de amor ao próximo, é um gesto de caridade, é um gesto cristão. Né? Advogados, por exemplo, né, fazer voluntariado, atendimento, por exemplo, ou na pastoral penitenciária, ou em mutirões, que às vezes tem até na própria igreja, que tinha, inclusive a pandemia, sabe? Se a gente for fazer uma análise assim,
do nosso trabalho, o que a gente faz, o que a gente pode fazer com misericórdia e caridade, a gente está sendo leigo, a gente está sendo cristão. Eu acho que duas palavras essenciais para a gente identificar isso no nosso dia a dia são caridade e misericórdia. Se a gente conseguir colocar um pouco disso todo dia naquilo que a gente faz, a gente já vai estar sendo um bom leigo, vai estar tendo um bom serviço, né? Então é nos detalhes, é no dia a dia que a gente percebe tão cristão, o tanto de leigo que a gente consegue ser para o próximo, né? Na nossa família, óbvio, todo mundo vai ser bem, vai cuidar, né? O zelo normal, mas eu acho que a diferença está naquilo que a gente faz para o próximo. E se no seu labor diário você consegue fazer isso, pelo menos um pouco, né? Você está cumprindo o seu papel, você está sendo um bom leigo, você está sendo um bom cristão, você está seguindo, por exemplo, a Evangelho Gaudium, né? Que é a alegria do Evangelho, que é uma da, se eu não me engano, é a primeira exortação apostólica do Papa Francisco, que ele pede essa visão missionária da igreja, né? Perfeito. Não precisa fazer coisas miraculosas, né? Não. É apenas seguir o Evangelho e atuar como batizado nas realidades, né? Porque onde a gente é cristão? Só dentro da igreja? Não. Nós somos cristãos dentro e fora da igreja. Então, cristãos leigos na sociedade, a gente de fato visa a continuidade da missão de Cristo, dos padres, né? De todo o Evangelho, de toda a igreja como um todo. E aí sim a gente é sal da terra e luz do mundo. Beatriz. Durante esse tempo, o seu tempo de caminhada na igreja, a gente sabe que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de conciliar, né, às vezes uma pastoral, um movimento, um serviço que desempenha dentro da igreja com as funções fora, etc. E às vezes, dentro dessas dificuldades, desanima um pouco de alguma coisa, né? Você já teve algum momento assim, que você se sentiu desanimado do serviço que você prestava dentro da igreja, e você quis parar de servir em alguma pastoral, de participar da igreja tão ativamente quanto você participa? Já teve algum momento assim que te fez refletir de dificuldade? Já, Levi. Eu acho que, de um certo modo, todo mundo já passou por isso. E quem ainda não passou, né, se prepara porque vai passar. Isso eu acho que é da essência do ser humano, né? A gente, como ser humano, reconhecendo a nossa iniquidade, é óbvio que todo mundo tem dificuldade, né? Na verdade, o cristão ele vai ter dificuldade por si só, né? Se a gente for fazer a comparação, o próprio Cristo, fundador e Deus da igreja, né? Aquele que fundou a igreja, ele teve dificuldade, ele foi tentado 40 dias e 40 noites, né? E quem dirá nós como ser humano? É óbvio, eu já tive isso, e não foi uma vez só, isso acho que é do coração, é uma coisa intrínseca de cada um de nós, né? Essas dificuldades, percalços da vida, da caminhada. Só que muito mais do que isso, é você lembrar que um dia te estenderam a mão, sabe? Fizeram isso por mim lá em 2012, quando eu comecei a caminhada. Alguém chegou, me estendeu a mão e falou: não, vem cá, você está com dificuldade, vamos continuar. Eu acho que essa é a diferença, né? Não é a quantidade de problemas que você tem, mas sim todas as vezes você persevera e continua, né? Me ensinaram a rezar o terço. Eu, até quando eu tinha 22 ou 23 anos, não me recordo, eu não sabia rezar o terço, eu nunca tinha pego o terço para rezar, né? Eu aprendi isso depois de velho, não tenho vergonha nenhuma de falar, mas assim, ajuda bastante, porque às vezes no momento que você está irritado, você está estressado, que é normal, você está bravo, ou que você está ocioso, você pega e começa, né? 25 minutos, você reza um terço, 20 a 25 minutos, aquilo te traz né? E é aquilo, quando você pensa em fraquejar por causa da igreja, basta você lembrar, no meu caso, me ajuda muito, eu lembro do que já fizeram por mim, e que muitos dependem disso pelo próximo, né? Por exemplo, se tem uma coisa que eu não penso em fazer hoje, é deixar de atuar na pastoral penitenciária, né? Tanto é que eu continuo atuando lá, mas por outra forma que eu aconselho a comunidade. Então, logo volte à pastoral, a gente vai voltar lá, né? Esse trabalho. E é uma coisa assim, em que pese, já pensei em desanimar, às vezes por causa da burocracia, é muito burocrático o serviço público, que é natural, né? Deixo bem claro que isso é natural, a burocracia hoje no Brasil é uma coisa normal, feliz ou infelizmente, né? Mas eu nunca pensei em desistir, eu pensei assim, essa semana eu não vou deixar para na próxima. Tudo bem, foi uma semana que eu fraquejei, né? Mas na outra a gente estava perseverando, na outra a gente volta e continua. Então assim, óbvio, percalços todo mundo tem, dificuldade também, né? Não tem um ser humano que não tem. Mas o que o leigo, igual o meu tem que fazer, é buscar, por exemplo, no Evangelho Gaudium, é buscar a sua Bíblia, rezar um Santo Terço. Eu acho que conversar com o sacerdote, né, com o ministro ordenado,
a dificuldade ela está no ser humano, ela não vai sair. Então, todo mundo já teve. Quem não teve, vai ter. Né? O cristão, ele normalmente ele tem mais dificuldade do que aquele que não está na igreja, por uma questão simples, né? Quem não está na igreja, para o mundo, está no lugar certo. Tá? Agora, quem está na igreja, para o mundo, está no lugar errado. Então, essas pessoas têm uma tendência a não sofrer, mas a ter uma dificuldade na vida um pouco mais intensa. Mas por quê? Porque ela está no caminho certo. O caminho certo a gente sabe que é longo, a gente sabe que é dolorido, mas é por isso que existe uma coisa chamada perseverança. Então, eu acredito que todo leigo, né, aquele que está alicerçado na fé, ele vai perseverar. Né? Eu acredito veementemente nisso, né, porque isso me ajudou muito lá atrás. Me ajuda até hoje, né, mas lá atrás isso me ajudou bastante. Muito bom, Jeffrey. E você participa, então, do Conselho Diocesano de Leigos, né? Nossa diocese também tem essa organização. E o que vem ser, de fato, essa organização? Explica para nós um pouquinho o que ela faz, quais são, em linhas gerais, assim, os objetivos deste conselho. Bom, o Conselho Diocesano de Leigos ele é um órgão do CNLB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Aonde surgiu isso? Na verdade, surgiu em 1970, começou a ser discutido. Também por meio do Concílio Vaticano II. Então a gente percebe que, né, o laicato, os leigos, né, a missão do leigo, ela teve uma grande, vamos dizer assim, uma grande ativação, ela teve uma grande motivação, um surgimento por meio do Concílio Vaticano II. Ali, os leigos tiveram o seu papel, né, alçado praticamente o mesmo patamar dos ministros ordenados, da igreja em saída, da igreja missionária. Por meio disso, viu-se a necessidade de estruturar os leigos no órgão, como são os presbíteros, né? Como são os ministros ordenados. Então, lá em 1975, surgiu o CNL, Conselho Nacional dos Leigos e Leigas, né, da Igreja Católica do Brasil. E isso persistiu até 97, nessa missão de organizar e tudo mais. Em 97 começou a discutir um conselho para que representasse os leigos a nível de Brasil de forma organizada, por meio de um estatuto, e representasse os leigos do Brasil de forma também internacionalmente, quando necessário. E aí em 2004 foi criado oficialmente, né, o CNLB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil. O que esse conselho faz, Diego? Na verdade, ele é um organismo que congrega todos aqueles batizados leigos, ou seja, todos aqueles que não são ministros ordenados. Você é batizado, você professa a fé católica, você é crismado, você faz parte do Conselho de Leigos. Né? Ele é um órgão, no âmbito, né, da igreja, ele é um órgão independente, né? Ele não é ligado, por exemplo, à CNBB, que é o órgão máximo dos ministros ordenados, né, a CNBB, e o CNLB é o órgão máximo dos leigos. Então ela tem, a nível estadual, o CNLB Sul 2 no Paraná, que é o Conselho Estadual dos Leigos. E tem em cada diocese, as 18 dioceses do Paraná, tem o seu respectivo Conselho Diocesano de Leigos. Lembrando que ela tem nível diocesano, ela não tem nível paroquial. Né? Esse conselho, ele coloca no âmbito da sua diocese, vamos falar agora da nossa realidade fática, ele coloca como prioridades a organização dos leigos na diocese. Por exemplo, na nossa diocese começou em setembro de 2018 a formação dos leigos. Foi instituído, né, e aí foram traçadas as diretrizes. Quando o Dom Antônio reuniu um grupo de leigos da diocese e propôs o conselho, que foi aprovado, foi formado, né, foi estipulado diretrizes para que o conselho mobilizasse e organizasse. Então, eu quero frisar para vocês que o Conselho de Leigos da Diocese, ele é um organismo, ele não é um pastoral, ele não é um movimento, ou seja, ele é um organismo que agrega agentes de pastoral e movimento. Todos os leigos fazem parte dele de forma nata, vamos dizer assim, naturalmente. Né? O que nós estávamos como prioridade, Diego? No início desse ano, nós reunimos os leigos e nós queríamos participar como política pública das cidades da nossa diocese. Então nós começamos no início do ano uma formação, nós separamos a diocese norte e sul por meio dos decanatos e a gente estava dando formação para os leigos participarem da elaboração de política pública na sua comunidade, no seu município. Por que isso? Quando a gente se reuniu com o Dom Antônio, nosso bispo, a gente definiu que nós precisávamos incentivar a participação
dos leigos em conselhos paritários nas suas cidades, para que aquilo que nós defendemos e professamos como cristão fosse colocado em prática na nossa realidade, por meio de políticas públicas. Ou seja, o município ele vota todo no meio do ano, de uma forma breve, o orçamento para o ano seguinte, questões de política pública, o que vai ser como prioridade. A nossa intenção no conselho era formar leigos para que eles participassem desses conselhos, eles ajudassem os seus gestores públicos, Câmara de Vereadores e Poder Executivo, né, a elaborar política pública com um olhar missionário para aquela pessoa que passa frio, aquele andarinho na rua, que não tem uma coberta. Olha, vamos colocar no orçamento, né, uma dotação que eu digo, orçamento específico, para que o município compre o cobertor para aquela pessoa que está passando frio e não tem dinheiro para comprar e depende de doação. Olha, vamos colocar no orçamento do município, o município comprar agasalhos, né, agasalhos municipais do inverno para essa pessoa que não tem como cobrir, né, fazer um cursinho pré-vestibular público para aqueles que não têm condições de pagar particular. Tudo isso era uma pauta do conselho para que a gente pudesse formar os leigos dessas dioceses e eles pudessem ir nas suas sessões de orçamento nos seus municípios e participar. Nós começamos desde concreto, né? No final do ano passado, em dezembro, o Conselho, com o forte apoio da nossa cúria diocesana, até porque o Conselho, tá, gente, não gera recursos, nós não temos recursos, tá? É tudo voluntariado. Por meio da diocese, nós expedimos ofícios para os prefeitos de todas as 30 cidades que compõem a diocese. E nós pedimos que eles respondessem quando que seriam as suas reuniões de orçamento. Graças a Deus, uma boa parte respondeu, óbvio que nem todos. Aí veio a pandemia, né, travou o planeta, né, mas a gente começou a ter duas formações, salvo engano, no início do ano. E teríamos mais. E nessas formações, o que o Conselho de Leigos estava fazendo? Tem o Dr. Diego Abidal, ele é advogado do escritório que eu atuo, ele já tem uma experiência também com essa questão, né, de políticas públicas, de orçamento público. A gente começou a dar formação para os leigos, para que eles se capacitem e que eles vão até essas reuniões de orçamento e sejam a voz da igreja. Olha, a igreja, a nossa paróquia, a nossa comunidade precisa disso. A nossa realidade fática está deficiente nisso, porque nós, como leigos, igreja e servos, nós estamos na nossa comunidade, na nossa sociedade, a gente sabe a dificuldade do nosso povo, a gente sabe qual que é a dificuldade daquela região específica. Então, depois de conversar com o Dom Antônio, que a gente elencou as prioridades, quais seriam? No primeiro ano, que foi esse 2020, né, a prioridade seria a formação dos leigos para participar de conselhos paritários e capacitá-los no sentido, não só explicar o que faz o conselho, mas participar ativamente para que o leigo pudesse cobrar, o seu poder executivo cobrar no bom sentido, assim é claro, de políticas públicas com um olhar missionário àquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Lembrando que a justiça social é uma prioridade da igreja, não é? Então esse ano seria isso, no ano que vem estava previsto um observatório. A igreja constituiu observatórios nas cidades, observatórios sociais, para gerir a aplicação de recurso público e para que, de um certo modo, a igreja, por meio do observatório, pudesse fazer apontamentos também. Olha, nessa cidade, nesse município tal, né, nós, membros, clero, leigos, né, nós como igreja, igual clero, igual leigo, nós, igreja, apontamos, podemos apontar isso, está precisando melhorar isso. Quando os leigos eles se mobilizam, né, a gente percebe que as políticas públicas melhoram bastante, porque elas são vistas com um olhar de interesse público, não muitas vezes como a gente vê na prática, né? Que não é muito bem interesse público que se sobrepõe, né? Então, a conscientização da participação dos leigos nesses conselhos e nessas audiências de orçamento estavam previstas, e ainda estão, obviamente, como prioridade do Conselho Diocesano de Leigos nesse ano. Mas, em virtude da pandemia, né, não podia mais continuar as formações, em observância aos decretos da própria diocese, a gente suspendeu os trabalhos por hora, mas voltaremos. Na hora que a situação se normalizar, a gente vai voltar com esse trabalho, né? A gente quer motivar os leigos e falar, ó, vamos ser igreja, a gente está precisando, né? Aqueles que não têm voz, mas estão com a sua dignidade atingida, e estão com a imagem e semelhança de Deus desfigurada, esses precisam de nós, né? São essas pessoas que precisam de leigos ativos, para que muitas vezes façam valer os direitos que eles têm. É uma promoção de justiça social que os leigos fazem e tem que fazer um papel assim. Eu vejo hoje que é a prioridade, sabe?
essa promoção de justiça social por meio dos leigos, né, eu avalio que é a prioridade do Conselho de Leigos hoje. Perfeito. É interessante como você traz o papel do leigo como cidadão também, né? Atuante dentro da sua comunidade, dentro da sua cidade, dentro da política. Quando a gente fala em política, não só em cargos políticos, mas dentro do papel de cidadão, né? Trazendo o cristão, o olhar cristão, a ação cristã, de humano, de olhar para o necessitado, né? Dentro da sua cidade, da sua comunidade, do seu bairro. E eu acho que tudo que você trouxe foi um olhar bem amplo sobre o que é ser igreja, sobre o que é ser leigo. Importante não só dentro da igreja, mas para a comunidade. E você acha que os leigos eles têm a noção, assim, a maior parte dos leigos tem a noção da sua importância como leigo, da sua importância como atuação, né, o valor que eles têm perante a igreja, perante a sociedade? Você acha que a gente como leigo tem essa noção nossa, como nossa atuação, né, pode ser importante? Olha, Bia, muitos têm, mas eu acho que muitos outros também podem ter, né? Numa das formações do conselho a gente sempre diz, né? Você sozinho, ou você em dose dupla, e querer uma informação de um gestor, ou pedir uma informação de uma audiência pública é uma coisa, né? Agora, você ir com um grupo de 10, 12, 15 pessoas é outra totalmente diferente, embora a situação é a mesma. Então, assim, os leigos têm um papel imprescindível hoje como igreja. Hoje, eu acredito, ainda mais depois que na época a gente leu bastante sobre o Conselho Vaticano II, eu acredito que hoje a igreja não se mantém mais sem uma forte participação dos leigos. É praticamente impossível, né? Então, o que eu falo muitas vezes é que assim, não falta formação, porque a nossa igreja é rica em informações, né? Muitas vezes o que falta são formações constantes, ou seja, formação com lapso de tempo menor, né? Ou determinados assuntos, né? Muitas vezes a gente vê formação de pastoral, formação de movimento, que às vezes vem aquela questão do individualismo, né? Eu sou de uma pastoral, movimento. Não estou dizendo que isso acontece sempre, né? Mas é normal, às vezes não tem informações paroquiais. O que a gente, até como conselho, queria colocar em uma das diretrizes, né? A gente falou de políticas públicas, a formação, o observatório, a terceira, que seria o quarto, a terceira seria justamente essa, a unidade de comunidade paroquial, comunidade eclesiástica. Então, por exemplo, boa parte das formações também serem propostas e geridas pelo Conselho de Leigo, né? Justamente por isso, porque o Conselho agrega e engloba todos, né? Agente de pastoral e agente de movimento, né? Então essa formação um pouco mais humanizada, eu acho que é uma questão de conscientização, mas eu acho que nós como, vamos dizer assim, nós que estamos mais, não vou dizer ativo, mas nós que já temos um papel dentro desses conselhos que englobam a igreja, deveríamos focar muito mais no aspecto humanitário das formações, né? Justamente para a questão da promoção da justiça social, da igualdade, do olhar para aquela pessoa com dificuldade, que está numa situação de vulnerabilidade. Então eu acredito que quando os leigos, a gente consegue conscientizá-los dessa missão maior da igreja, desse olhar missionário, né? Talvez uma formação específica do Evangelho Legal seria interessante, né? Mas assim, uma constante. É um documento com, por exemplo, mais de 200 páginas. Você não faz uma formação dessa em uma semana. É impossível, né? Mas nós temos bastante, graças a Deus, e eu acho que tem muitos outros, acho não, tenho certeza que muitos outros podem vir, né? Poderão vir. E nós temos que encontrar uma melhor forma de conscientizá-los nessa vertente, sabe? Talvez à luz do Conselho de Leigos também, porque a gente não pode, dentro da igreja, ser muito individualista, né? Eu acho que isso, como comunidade paroquial, não agrega. Na verdade, é a minha opinião particular, pessoal, né? Minha visão. Eu acredito que nós, enquanto igreja, num aspecto mais abrangente, inclusive como Conselho de Leigos, temos muito mais a somar. Foi por isso que, quando eu fui convidado para integrar o Conselho, e eu fui buscar informações, aí eu vi os documentos, vi do Conselho Vaticano II, eu aceitei, porque eu não vi o individualismo ali dentro, né? Eu vi um aspecto coletivo, um aspecto abstrato, e um leque de oportunidades para a gente poder conscientizar um maior número de pessoas, né?
Muitos são cristãos, quando você fala assim. O Brasil, né, é um país, se não me engano, com 60% de católicos, né? Mas desses, né, a gente não tem todos de forma ativa como a gente poderia ter, por exemplo, no pastoral do movimento. Né? Então, talvez essas formações num âmbito mais humanizado é o que poderia vir a adquirir mais, né, mais operários para a Messi. Né? Ô Jeffrey, e nós sabemos que todos temos importância, né? E para você, né, como que você percebe, né, fazendo parte dessa universalidade toda católica, de um povo que é batizado, que caminha, que está em busca, como você se percebe nesse processo todo? Diego, eu percebo claramente como um servo, uma pessoa a serviço. Né? Porque, veja, eu nunca imaginei que a igreja, isso lá, vamos dizer, 2012, 2013, quando eu comecei as formações, quando eu comecei a participar de grupo de oração, grupos de reflexão, grupos de perseverança, eu nunca imaginei que a igreja ia dar o trabalho que ela dá, né? Mas, como você bem falou, dessa universalidade toda, eu me sinto feliz porque é uma oportunidade de serviço. É um serviço que muitas vezes cansa, é um serviço que muitas vezes chateia, mas é um serviço que a gente não fica sem. Né? Porque quando você vai, depois às vezes de um dia, um final de semana cansado, você participou, ajudou com um retiro, uma formação, você fez uma missão, né? Recentemente a nossa igreja estava fazendo bastante essas ações missionárias, né? Quando você chega em casa e percebe às vezes uma graça que aconteceu, você percebe, você vê que vale a pena. Né? Eu posso fazer um relato de 5 minutos do que aconteceu em Joaquintal, lá em 2014, foi uma coisa assim que me marcou como cristão. Naquela época eu ainda não tinha nem feito a crisma ainda. Só que a gente estava naquela dança, fazendo uma formação atrás da outra, vendo, né, aquela espiritualidade toda, e a gente foi fazer uma missão em São Roque do Pinhal, naquele distrito, um pouco para frente de Joaquintal. Aí a gente pediu 2 por 2, todo mundo, né? A gente foi, acho que 30 voluntários, para fazer esse serviço de igreja, universalidade. Né? Estávamos ali como igreja. E veja bem, quando a gente bateu a palma numa casa, saiu uma mulher, uma jovem, devia ter seus 25 anos, e ela saiu e falou assim: pode vir depois, agora não dá, eu estou ocupada. Beleza, a gente respeita, né? E seguiu para a próxima. Nisso que a gente estava indo para a próxima porta, essa mesma jovem voltou. Ela voltou e falou assim: vocês podem voltar aqui um pouquinho? A gente voltou. Eu falei com minha mãe que a gente se identifica, né, como missionários da Igreja Católica, como trabalho voluntário, está passando, visitando, se quer ouvir uma palavra, uma partilha. E aí a mãe dela, quando ela contou para a mãe dela que éramos nós, a mãe dela ficou brava com ela e pediu que ela fosse nos buscar, e a mãe dela queria ouvir a gente. E beleza, a gente entrou lá. Bia, Diego, quando eu entrei naquela casa, foi uma situação tão forte, porque na hora que eu entrei no quarto, a mulher começou a chorar. Mas aquela mulher chorava, e ela chorava. Naquilo que ela chorava, eu estava com a Elaine Salve, que estava, uma grande amiga. E aí na hora que eu olhei aquela mulher chorando, a Elaine já tinha muito mais tempo de caminhar, a situação é tua, conduz, né? E a mulher chorando sem parar, e a gente disse: olha, né, o que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa? O que a senhora precisa? E pasma, aquela mulher pegou e ela falou assim: eu perdi meu marido há uma semana. E nisso a neta dela, que estava lá no momento, aí até então, ela estava quieta, ela começou a chorar, num canto do quarto. Aí a moça falou assim: eu perdi meu marido há uma semana, e há uma semana que eu estou deitado nessa cama, eu não consigo levantar. Eu estava pedindo para Deus um sinal. Eu estava pedindo para Deus um sinal de que eu poderia continuar. E nisso que eu estava pedindo hoje, eu senti muito forte que alguma coisa ia acontecer, que Deus ia me dar um sinal. E eis que vocês apareceram e se identificaram como igreja. E justamente hoje que eu amanheci desse jeito. Quando ela falou aquilo, sério, a gente ficou muito emotivo, e eu principalmente, até mais que a Elaine, né? Eu tremi as pernas, sabe? Porque daí você não sabe muito bem nem o que você vai falar numa situação dessa. Né? É por isso que é importante o aspecto das formações. Mas olha, foi uma experiência fantástica. E quando a gente estava saindo ali, pegando o gancho que você falou, o termo universalidade, Diego, me chamou a atenção isso, sabe?
o fato da gente estar ali como igreja. Ela ficou agradecida e ela ficou tão emocionada, mas não estava ali no padre, não estava no ministro ordenado. Estavam ali leigos, estavam ali pessoas batizadas, vocacionadas e não ordenadas. E foram essas pessoas que acalmaram aquela mulher e que a gente pôde partilhar com ela umas experiências, né? A gente fez 2 orações com ela, a gente partilhou um pouco da vida dela, aliás, ela partilhou conosco um pouco da vida dela, e a gente foi dando um pouco de conforto para ela, que era aquilo que ela estava precisando ouvir, sabe? Então eu acredito que assim, a universalidade dos leigos, em grande parte, a gente é surpreendido. A gente nunca sabe quando isso vai acontecer. A essência da igreja é essa, né? Um outro aspecto da universalidade da igreja era a questão das instituições, da missão de caridade da igreja, né? Eu acredito que a igreja ela desenvolve um papel na sociedade de grande contribuição, até com os poderes públicos, sabe? A questão de assistência, né? Não que a igreja faça assistencialismo, não é isso, mas a igreja ela tem condições de proporcionar dignidade para as pessoas, né? Campanhas inúmeras que fazem, tudo isso numa vertente eu vejo como um aspecto universal, porque tudo uma só igreja fazendo, muitas vezes por meio de leigos, a grande maioria por meio dos leigos, né? Os padres normalmente organizam, né? Preparam, mas quem faz os operários da messe, na sua grande maioria, dessa universalidade toda, né, que a gente vê na sociedade, são justamente os leigos, né? Dentro desse trabalho tão importante da igreja, a gente sabe que dentro das paróquias e dioceses existe os conselhos econômicos, o conselho pastoral, e esses conselhos são constituídos por leigos, né? E você acredita que, assim, por exemplo, na nossa paróquia, esses conselhos conseguem auxiliar o pároco, conseguem auxiliar o trabalho da igreja, da paróquia? Olha, não só conseguem, como devem, né? É uma comunhão, né? O conselho, o CPP e o CEP, na verdade, são órgãos de plena comunhão dos leigos com a igreja, nessa vertente da universalidade, né? Justamente por isso, né? Vamos supor, nem o bispo, que é o bispo, dirige a diocese sozinho, né? Ele tem o colégio de consultores, que dirige a diocese com ele, né? Quem dirá o pároco, né? A nossa realidade, o nosso pároco, o Padre Santo Antônio, imagina ele coordenar, né, a maior paróquia, né, da maior cidade do Norte Pioneiro, a maior paróquia que eu digo em quantidade, né? De questão de tamanho, provavelmente é a maior, se não for a maior, sozinho, é humanamente impossível, né? Com a quantidade, eu falo pelos ministros, por exemplo, vamos dizer assim, né? Só os ministros são 97, você imagina 97 cabeças pensando, 97 pessoas falando, aí você vai para outras pastorais e outros movimentos. Então o conselho, né, o CPP, o Conselho Pastoral Paroquial e o CEP, o Conselho Econômico Pastoral, tem uma importância, assim, ao meu ver, essencial hoje, né? A paróquia não é gerida, ela não subsiste sem a atuação desses conselhos. E lembrando aquela vertente da comunhão plena, né, como universalidade de igreja. Então, eu já atuei no CPP, acredito que o Márcio, que está aqui também, tem uma boa experiência, né? Às vezes boa, né? A gente sabe que a gente está lidando com seres humanos, nem sempre é, mas o trabalho missionário é essencial. Sem isso, a igreja, a paróquia não subsiste, né? Então, se é importante, é muito. Tem que participar? Tem, todos, né? Todos. Talvez, né, eu sou meio suspeito para falar do Conselho de Leigos, porque depois que eu comecei a acompanhar o trabalho, eu vejo que muitas coisas a gente pode resolver por meio do Conselho. Resolver, que eu digo, é ajudar a resolver, né? Talvez nesse sentido da coletividade, né? Se a gente não participa, não há essa comunhão do CPP e do CEP, a gente vai ter uma igreja muito individualista, uma igreja muito fechada, né? Eu acredito que só uma pessoa, seja o padre que seja, por exemplo, para analisar, tomar decisões, decidir e impor posteriormente isso, ficaria uma coisa muito fechada, né? E fugiria bastante daquela premissa básica que o próprio Cristo nos ensinou quando ele estava aqui, né? Ele nunca decidia sozinho, ele sempre estava cercado, né, dos discípulos, da população da época. Então, quando alguém comenta ou quando eu vejo falar do CPP ou do CEP, me vem à cabeça a questão da comunhão, sabe? Uma plena comunhão dos leigos e dos ministros ordenados. Então,
maravilhosa a participação, o trabalho que isso tem que ser feito. Difícil às vezes a gente achar pessoas motivadas, né? Mas entra o X da questão, né? Talvez a gente focar também um pouco mais nessa formação humanizada, né, para que a gente conscientize e fale, olha, a igreja precisa de vocês, a igreja como clero precisa de vocês, leigos, numa universalidade que somos, para que as coisas possam caminhar. Né? Então, eu sempre aprendi nessas formações que eu participei, que eu, muitas vezes, né, como voluntário também, para ajudar na organização, eu sempre aprendi isso. A coletividade ela se sobrepõe à individualidade, a comunhão se sobrepõe ao individualismo. Então, eu acredito que os leigos, quando eles estão bem alinhados com o seu pároco na gestão paroquial, a paróquia só tem a crescer. Só tem a crescer. Crescer em todos os sentidos, né? Evangelização, aspecto missionário, né? Você consegue ter mais ações e mais projetos com menos trabalho, porque são mais pessoas pensando, são mais mãos trabalhando, mais pés caminhando, então tudo isso funciona melhor. Muito bem. Brevemente, o trabalho da pastoral da comunicação, por conta da pandemia, hoje ela se tornou um pouco mais visível na igreja, né? Como que você enxerga todo este trabalho? Temos aí meios televisivos, mídia escrita e falada. Como que você enxerga o trabalho da pastoral da comunicação como membro engajado, né, na igreja? Olha, a importância dessa divulgação mesmo, né, do evangelho, da missão. Olha, eu acredito que a pandemia, né, ela veio justamente, um dos aspectos dela foi justamente isso, ressalvar o trabalho da PASCOM, que vocês fazem aqui, especificamente na nossa paróquia, a nível diocesano como um todo, e a gente para e pensa, né, o que seria dessas pessoas se não fosse esse trabalho voluntário, e não é porque é voluntário, é muito bem feito que vocês desenvolvem, né? Então, assim, como leigo, né, a nossa gratidão, né? Então, porque vocês conseguem levar para as pessoas, principalmente aquele público que está mais restrito, que são os idosos, né, a palavra, eles conseguem se sentir um pouco mais calmos, vocês conseguem dar um pouco mais de esperança para essas pessoas por meio desse trabalho lindo que vocês fazem e de voluntários, né? Todos, o que as pessoas têm que entender que toda a nossa igreja, tudo isso é voluntariado, né? Tudo isso é por algo a mais, o amor ao próximo, e é o trabalho que vocês estão desenvolvendo hoje, todos vocês, né? Ninguém aqui, gente, é sábado, 10 horas da noite, né? A gente está aqui por quê? A gente está aqui como leigo por quê? Porque a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente está aqui porque tem muitas pessoas que dependem, muitas vezes, de uma palavra, que um padre fala na homilia. Só que essa palavra nunca ia chegar para aquela pessoa que é impossibilitada de vir, né? Como ministro, a gente leva a Eucaristia aos enfermos. Tem que ser presencialmente. Vocês, sem sair da igreja, conseguem chegar numa proporção, muitas vezes, que a gente não consegue imaginar. Tem pessoa que pode estar vindo em outro país, né? Pessoa que está aqui de São Antônio. Então, assim, a nossa gratidão, né? Eu integro o Conselho de Leigos da Diocese, até em nome do Conselho, a nossa gratidão por esse trabalho que vocês fazem, tá? Porque vocês estão conseguindo estender um pouco mais a luz, que às vezes a pessoa está no escuro. Eu acho que isso não tem como retribuir vocês, né? Óbvio, né? Um pouco mais, às vezes a gente fala assim, brinca, né? A PASCOM não faz mais porque às vezes não tem mais condição. Mas talvez a gente conseguisse uma mobilização para até como reconhecimento desse trabalho de vocês, ajudá-los de forma mais decisiva para que vocês continuem esse trabalho, né? Nossa gratidão a vocês, é um trabalho essencial e que o que a gente puder fazer para ajudar, principalmente agora, né? Eu penso que já era essencial antes. Hoje, então, a paróquia não existiria, né? Eu lembro no primeiro decreto que o Dom Antônio publicou, no primeiro decreto, eu acho que foi se não me engano, foi dia 3 ou 4 de abril, né? E ele colocou lá que todas as paróquias só iam poder ter missa por meio de suas respectivas PASCOM. E aquelas que não tivessem, obviamente que era para ter. Ou seja, até o início desse ano, nem todas as paróquias ainda tinham PASCOM. Mas hoje pode ter certeza, todas têm. Sim, todas têm.
como a gente entrou aí também no tema de pandemia, né, da situação atual, como leigo, qual a sua perspectiva assim, para o futuro da igreja diante dessa pandemia, dessa realidade tão nova, né, para a nossa geração, assim, que a gente está vivendo como igreja? Bia, como leigos, olha, eu penso numa seguinte vertente: como que a gente vai ser depois disso? Né? Será que a gente vai conseguir voltar ao normal tão fácil? Será que a gente vai poder voltar a servir como era antes? Eu espero que sim, mas a minha perspectiva é de que a gente possa perseverar, sabe? A minha perspectiva é que a gente possa voltar a fazer aquilo que a gente mais gosta. No meu caso, por exemplo, poder voltar a visitar, entregar comunhão para os enfermos. A maioria, eu não estou indo mais, em virtude, né, da situação de risco, é poder voltar a penitenciar a cadeia pública, né, pela pastoral, porque voltar lá no que eu digo, a gente poder ter o acesso a eles e a contribuir de alguma forma. Então, o que eu espero do futuro pós-pandemia como leigo é que nós possamos reavaliar, né, as nossas diretrizes, reavaliar no seguinte sentido: reavaliar como ampliar aquilo que já era feito antes da pandemia, porque com certeza, pós-pandemia, isso vai ter que, nós vamos ter que ascender como cristão, nós vamos ter que evoluir como leigo, evoluir no sentido de que a messe vai ser muito maior. A gente está preparado? Uma reflexão. Esses tempos atrás eu estive no santuário de São Miguel, estava conversando justamente isso com o padre Rosinei, e a gente estava tocando, como será que vai ser pós-pandemia? Né? Será que a igreja tem estrutura para conseguir a igreja, que eu digo nessa universalidade, tanto o clero quanto os leigos? Será que a igreja terá o discernimento necessário? Porque muita coisa vai mudar, muita coisa vai ser diferente, e muita coisa vai demorar muitos e muitos anos para voltar ao que era hoje. A gente vai conseguir lidar com isso? Então, a minha perspectiva, eu quero que seja a melhor possível, né? Mas eu tenho assim que a gente, como leigo, tem que estar preparado para o que vir, para o que vier, né? Então, perspectiva é a melhor possível, mas ciente que a gente vai ter muita formação e muito trabalho para poder continuar e aumentar esse trabalho, porque a gente vai ter que repor muito tempo perdido, né? A gente percebe isso hoje, né? Tem a igreja com 150 pessoas, agora em setembro teríamos o cerco de Jericó, né? Então, tudo isso vai ter que ser suprido, né? Então, eu sinceramente, eu quero uma igreja eu quero uma igreja mais missionária e à luz do Evangelho Gáudio. Acho que é um documento esse inicial para os leigos hoje. É um documento que a gente pode usar pós-pandemia para melhorar, né, a nossa comunidade, a nossa sociedade enquanto leigos, né? Basicamente seria isso, né? A gente não sabe como vai ser no futuro. A gente só tem esperança que melhore, né? Jeffrey, nós estamos já encaminhando para o final desta nossa live. Deixa uma mensagem para o nosso povo que nos assiste, para quem também verá depois, uma mensagem de esperança para este momento, né? Enquanto leigo a gente pode também direcionar, né, situações assim, com a nossa participação, com a nossa oração. Deixa uma palavra de esperança para nós. Olha, enquanto leigo, a gente tem uma missão, enquanto leigo batizado, que é de ser luz, como comunidade, igreja, povo de Deus, para fazer aquilo que a gente aprende diuturnamente, diariamente na igreja. Então, como uma frase, né, vamos dizer assim, uma questão de esperança, para que a gente possa perseverar e que a gente possa continuar servindo ao próximo. O Papa Francisco, ele tem uma humildade, uma misericórdia, ele tem aberto muito a nossa igreja, né, para o próximo. Então, como esperança de dias melhores, enquanto leigos, a gente possa ter um olhar mais misericordioso, um olhar de tolerância pelo próximo, um olhar de mais respeito e compaixão por todos aqueles que estão com a imagem desfigurada de Deus, a imagem de semelhança com Deus. Então, como esperança em dias melhores, que a gente possa ter uma sociedade mais tolerante, com mais respeito pelo próximo, e que a gente possa usar da misericórdia e da compaixão que Deus teve com todos aqueles que são pecadores. Lembrando que, né, o que diferencia todos nós é justamente o nosso pecado. Então, como um pedido de esperança em dias melhores, né,
eu evoco aqui, Diego, aquilo que é o lema do Papa Francisco, né? A humildade e a misericórdia, a compaixão pelo mais necessitado, a igualdade entre todos, somos todos imagem e semelhança de Deus, que a gente possa guardar isso, refletir isso no nosso coração e tão logo seja possível, a gente possa colocar isso em prática para aqueles que mais precisam. Muito bom. Agora nós estamos encerrando a nossa live vocacional. Queria antes lembrar vocês que a nossa live fica gravada, então vocês podem compartilhar com os amigos, com familiares, para que mais pessoas assistam, para que mais pessoas vejam a maravilha que é a vocação leiga. É importante a gente conhecer as vocações da nossa igreja, para a gente se identificar, encontrar o nosso caminho como igreja, encontrar o nosso caminho como leigo ou como outras vocações que possam surgir. Para encerrar, gostaria de agradecer o Diego, que esteve aqui comigo. Imagina, eu que agradeço, Bia. Agradecer a toda a equipe da PASCOM, que está por trás das câmeras. Agradecer ao nosso pároco, que permite esse trabalho evangelizador da PASCOM. E agradecer, por final, o Jeffrey, que esteve aqui trazendo uma contribuição, trazendo testemunho, trazendo a sua experiência de vida para agregar para muitas pessoas. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.